Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos meditando ao longo desses dias, numa catequese apurada, profunda, a respeito da família, do jeito que Deus, o Senhor, instituiu, do jeito que o Senhor, o bom Deus, deixou. Família sagrada, família local da vivência de fé, início da capacidade de amar, família lugar do diálogo, do respeito, família lugar do bem-querer, da educação, família, lugar de harmonia, sonho de Deus, esperança do homem. Hoje nós iremos olhar para a figura dos filhos dentro de casa, para a figura dos filhos na família. Olhem que a família sonhada, querida, desejada por Deus, tem como frutos os filhos. Os filhos, de verdade, são os frutos da família, que é um dom de Deus para os pais. Quando eu estava a pensar nos temas de cada noite, nos temas que nós iríamos meditar ao longo desses dias, eu escolhi deixar esse tema de hoje para que eu pudesse pregá-lo e não fiá-lo a um dos padres convidados. Os filhos, um dom preciosíssimo do matrimônio. Olhem que os filhos é o Senhor, o bom Deus, quem dá. O pai e a mãe não escolhem o sexo, até desejariam, mas é Deus quem decide. O primeiro vai ser homem, ou a primeira vai ser uma mulher, ou o filho único vai ser um homem, ou serão todos homens, ou serão todas mulheres, ou será um casal. É Deus quem pensa, quem sonha a família. E os filhos como parte constitutiva, integrante do ser família. Eu queria utilizar na noite de hoje um trecho, uma perícope do livro do Eclesiástico, quando o autor sagrado começa dizendo assim, no capítulo 3: Deus honra o pai nos filhos. Vejam, o filho, os filhos, são para a honra do pai. Gerar vida é algo divino, sagrado, santo. Ser pai, ser mãe, é de verdade construir a família de Deus. Educar alguém é um grande mistério de amor. A educação passa aqui, primeiro pela tranquilidade pela qual eu recebo a palavra de Deus.
eu recebo essa palavra e eu devo, burilando essa palavra, levar essa palavra para os meus filhos. Escutando essa palavra, eu devo transformar em bons costumes para os meus filhos. Uma família, a gente conhece pelos filhos, o papel que os pais desempenharam, como os pais educaram, dialogaram, amaram. Só que vejam que muitas vezes nós vemos pessoas que causam problemas sociais pela frustração de não conhecerem o amor dentro de casa, o respeito, o diálogo, a dignidade dentro do próprio lar. Meus irmãos, um filho é o reflexo da vivência dos pais. E na medida em que os filhos vão crescendo, eles vão reproduzindo aquilo que eles contemplaram. Só que nós temos aqui um grande problema. Muitas vezes as crianças nascem em famílias desestruturadas. Que termo é esse tão pesado? Uma família, ela é desestruturada quando falta a mãe. Não por morte. A morte desestrutura. Mas não simplesmente pela morte. Mas quando uma criança, ela cresce sem a figura materna ou sem a figura paterna. A família é desestruturada quando um dos cônjuges é irresponsável. Muitas vezes, quem sabe, cheios de vícios, onde não são exemplos para os filhos. O pai, a mãe, deveria sempre ser exemplo para os seus filhos. É uma pena tão grande quando uma mãe dá um contratestemunho e não é exemplo para os filhos. É uma pena tão grande quando o pai é quem dá o contratestemunho e não é exemplo para os filhos. Isso reflete na vida, no coração, no psicológico da criança. É uma pena quando a criança não tem como exemplo o seu pai, não tem como exemplo a sua mãe. Quando procurando uma virtude ali para se inspirar, não encontra. Quando procurando uma qualidade ali para imitar, não consegue encontrar. Meus irmãos, quando Deus confia um filho a vocês, esse filho, ele deve ser cuidado. Mas não é só com um prato de comida, não é só para colocar para estudar, nem muito menos vestir. Não. Um filho deve aprender dentro de casa a amar. Se os pais não se amam, os filhos
correm um sério risco de não aprenderem a amar. Se os filhos nunca contemplaram o amor dos pais, ali vai ficar uma grande ferida. Se dentro de casa não existe um exemplo de amor, se não existe um ambiente amoroso, os filhos também não amarão. Se o pai dá um contratestemunho, sendo alguém que não perdoa, sendo alguém que de verdade não zela, não cuida, os filhos também serão assim. Quando a gente pega a bênção solene do matrimônio, praticamente as últimas palavras do rito matrimonial, depois de tudo, o sacerdote diz assim: abri as vossas casas para os pobres. Ou seja, uma mãe deve de verdade inspirar o filho na capacidade de amar, de cuidar, de zelar daqueles que Deus confiou, de zelar daqueles que Deus colocou. Um pai deve também fazer esse exercício do amor, para que os filhos contemplem e aprendam também a amar. Papai fazia assim, eu vou fazer. Mamãe fazia assim, eu vou fazer. É dentro de casa que se aprende a viver nas virtudes. É dentro de casa que se aprende a amar, a perdoar, a tolerar e a respeitar o outro. Quem mexe com educação, quem está inserido dentro de uma escola, no mundo de ensinar, que é um dom de Deus, observe que as crianças que mais dão trabalho, os adolescentes mais problemáticos na escola, são aqueles que mais enfrentaram a dureza da vida dentro de casa, no desamor. Sempre que você vê uma criança rebelde, um adolescente rebelde, você pode reportar que o problema está dentro de casa, lá atrás. Isso aqui é algo muito sério, porque é uma cadeia problemática que vai vindo pela frente. Porque, minha gente, educar não é só alimentar, é dialogar. Os pais perderam a capacidade de dialogar com os filhos. Dialogar, conversar, falar da vida. Por esses dias eu dizia, não sei qual dia, eu falava aqui na Igreja Matriz, nesse púlpito aqui, eu dizia assim: tem famílias que não usufruem da presença um do outro. Dialogar, educar, ensinar o que é correto, o que é errado. Meu filho, isso aqui você pode fazer. Minha filha, isso aqui você não pode fazer. Se você fizer isso, eu vou te punir. A educação passa também pela punição. É preciso muitas vezes castigar. O castigo não é para humilhar, não é para maltratar, mas é para colocar limites. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode. O diálogo
é para impor ao filho respeito. Não se impõe respeito com ignorância. Se impõe respeito com o diálogo fraterno dentro de casa. Respeitando quem o outro é, respeitando o limite do outro. Muitas vezes nós vemos que o problema da casa não é nem o filho nem a filha, mas é a mãe ou o pai que não aprendeu a amar, que é alguém do coração duro, que não tem virtudes e que não é exemplo para os filhos. Muitas vezes nós vemos esses problemas acontecendo por quê? Porque não recebeu de alguém. Sempre que eu recebo um filho no confessionário ou conversando comigo numa direção espiritual e me fala do comportamento do pai ou da mãe, eu digo assim: você sabe como era o comportamento, o relacionamento do seu pai com o seu avô? Como era que o seu avô tratava o seu pai? Como era que sua avó tratava o seu pai e a sua mãe? Porque isso é um reflexo. Meus irmãos, vejam bem. Um pai, uma mãe tem por missão unir a família, nunca destruir, nunca separar. Unir a família de Deus, que está dentro de casa. Família aqui não é só filhos biológicos, não. Podem ser os filhos afetivos que são adotados, mas podem ser também aqueles que a vida deu. Pode ser um sobrinho, pode ser uma sobrinha que a vida te deu como filho. Pode ser, quem sabe, um neto que você criou como filho. Pode ser um irmão que você conduz, que mora na sua casa. Ou, quem sabe, até um mais velho, um tio, uma tia, que você mora ali. Isso tudo é família. Não adianta querer exigir do outro o que você é incapaz de dar. Eu já encontrei pessoas exigindo amor, mas não amam. Querem paciência, mas são impacientes. Querem respeito, mas não respeitam o outro. E muitos nem se esforçam para mudar. Os filhos é um dom precioso. E não se pode também fazer vista grossa a respeito do desvio de algum caminho que o pai e a mãe contemplam que o filho não está caminhando bem. Deve o pai corrigir? Deve a mãe corrigir? A indiferença não é amor. E se você não corta, se você não corrige, lá na frente você vai sofrer, porque a vida do seu filho vai refletir na sua vida. Muitas vezes a gente vê o pai idoso, a mãe idosa sem paz, porque um filho está dando problema. Na maioria das vezes é porque lá atrás deixou o problema crescer, e um problema familiar ele sempre volta. Não adianta correr. Eu lembro de uma vez que
um casal me dizia assim: padre, eu vou embora. E eu dizia assim: você pode ir, mas você só vai criar outro problema. Porque para onde você for, esse problema vai. Você não resolveu. Você não resolveu. Os problemas familiares, não tem como correr deles. Eles sempre voltam. Eles devem ser resolvidos. Não tem como. A indiferença não é amor. Só que vejam bem, ao mesmo tempo que os filhos devem ser cuidados, zelados pelos pais, devem os filhos também zelar deles. E algumas vezes também corrigi-los. Principalmente se o filho tem a virtude da religião e percebe que o pai não reza e percebe que a mãe não reza. Principalmente se o filho for mais virtuoso, tem que corrigir sim, sem humilhar, sem maltratar, mas corrigir. Meu pai, venha cá, não é assim, é assim. Minha mãe, venha cá, não é assim, é assim. Pode ser que haja com ignorância, mas não desista. Diz aquele ditado assim que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Corrigir com carinho, para que o outro perceba que ele não é o rei, nem ela é a rainha ali, que tem que ser tudo do jeito que ele quer, que ela quer. Não, tem que ser tudo do jeito que Deus quer na justiça. Eu digo para vocês, essa parte é mais dura, mas é preciso. É preciso. Porque, vejam bem, o normal é que os pais levem a fé aos filhos. Se os pais não forem esse canal, não levaram os filhos a Deus, são os filhos que devem levar os pais a Deus. E esse caminho é difícil. São os filhos. Não é isso o caminho. Não é essa de modo algum a vontade de Deus. Mas alguém ali dentro é resgatado pelo Senhor para converter a família e levá-los ao céu. Só que é preciso respeitar. É preciso que os filhos respeitem os pais, mas não sejam coniventes com o erro dos pais. Muitas vezes a gente vê um pai cruel, uma mãe cruel, errando, e os filhos de braços cruzados. Não, é rezar e conversar. Muitas vezes a gente vê alguém maltratando alguém dentro de casa, humilhando, pisando, querendo ser melhor do que o próprio sangue, querendo ser melhor do que aquela pessoa que Deus colocou para chegar ao céu através de nós. E nós devemos, com amor, assumir esse compromisso e essa responsabilidade. Se alguém está debaixo do teu teto, mesmo que não seja alguém que veio do teu sangue, mas Deus confiou a você, você vai prestar contas a Deus da pessoa. Se está na tua família, seja por caminho for, é um filho para você. E você deve amar, e você deve respeitar, e você deve zelar. Vejam, meus irmãos, que família é algo sagrado.
volto a dizer, não pode de modo algum um pai ser corrupto dentro de casa, nem a mãe. Repito mais uma vez, não pode o pai e a mãe ser alguém que divide, mas deve ser alguém que de verdade ama. E se existe santidade dentro de uma família, a santidade deve passar pela figura do pai e da mãe. São eles que devem ter e ser modelo de santidade, deve ter santidade, deve ser modelo de santidade para conduzir os filhos até Deus. Porque se assim não for, a salvação nunca chegará dentro de casa. Filhos, respeitem os vossos pais, rezem por eles, mas se preciso for, na caridade, corrija-os. Pais, amem os vossos filhos e na hora da necessidade, corrija-os. Filhos, zelem dos vossos pais. Pais, zelem dos vossos filhos, para que o Senhor, o bom Deus, possa abençoar cada vez mais a família. Vamos implorar a Deus que nos ajude todos os dias a tomar consciência do nosso papel de família, do nosso papel de filhos, do nosso papel de pais. Talvez alguns aqui nunca sejam pais, mas todos nós aqui somos filhos. Daí a santidade. Tanto o ser filho é santo, que Deus nos escolheu como filhos. Só existe um filho legítimo de Deus, o unigênito Jesus Cristo. Ele é o único filho legítimo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, como nos diz o credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos na igreja desde o ano 400 e um pouquinho. Do Concílio de Nicéia, do primeiro Concílio de Constantinopla. Mas no Filho Jesus Cristo, Deus nos adota no batismo e nos faz seus filhos. É por isso que nós somos chamados a formar de verdade a grande família de Deus. E o trabalho nós prestamos a Deus quando nós assumimos dignamente o nosso papel de sermos família, de levarmos a nossa família para os céus e vivermos aqui santamente o que um dia nós viveremos lá. Vamos ficar de pé.